Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Srila Prabhupada Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo, todas as glórias dos devotos reunidos. Vamos dar continuidade, né, ao capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavata, intitulado A Explicação sobre o Serviço Devocional. Essas aulas, né, têm sido maravilhosas e esclarecem tudo, né, sobre a atividade eterna do Espírito, daquilo que somos, que é o serviço a Deus, seja nesse mundo, enquanto estamos manifestando esse corpo material, essa forma humana, e também, né, no mundo espiritual, quando temos a nossa forma espiritual. De modo que temos que atingir esse ponto de pureza do nosso serviço. E por isso esses versos aqui estão sendo ditos, né? Hoje vamos falar o verso 28 e até o verso 33 vão ser muito interessantes esses versos, porque o Senhor Kapila Deva desenvolve, né, ele verifica as entidades vivas desde o início até o ponto em que ela se torna humana e aí se qualifica para o serviço devocional. É muito interessante. Então, no verso 28, o Senhor Kapila Deva diz a Devahuti: entidades vivas são superiores a objetos inanimados, ó abençoada Mãe, e entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais com consciência desenvolvida são melhores que essas, e ainda assim, e melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial. Aqui, né, nesse verso, podemos ver que a evolução da consciência, ela se dá por meio das formas, né? Então, a consciência, ela entra numa forma mineral, depois ela vai para uma forma vegetal, depois animal e finalmente para a forma humana. E aí esses versos estão exatamente desenvolvendo essa linhagem evolutiva das formas pelas quais a entidade viva vai se desenvolvendo, vai adquirindo cada vez mais consciência até que ela chega num ponto, né, da forma humana, onde ela se qualifica completamente para ativar a sua posição original em relação a Deus. Por isso a forma humana de vida é especial. E aqui, né, o Senhor Krishna, Krishna Kapila Deva, ele está dizendo que as entidades vivas são superiores aos objetos inanimados, certo? E que as entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Então, o vegetal, ele não manifesta, o mineral, né, ele não manifesta a vida em si, nesse sentido do movimento. Depois vem os vegetais, que são superiores, e depois ele fala animais com consciência desenvolvida são melhores que essas, que são melhores que, né, os vegetais, os minerais. E melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial.
Está entendendo aqui? Você começa a desenvolver a forma, depois as sensações, depois você começa a desenvolver as percepções. E é isso que o Sr. Kapila Deva está explicando, né, como a base em que o espírito se desenvolve pelas formas, que vai chegar nesse ponto onde ele vai ter consciência de quem ele é, quem é Deus, o que é o serviço devocional. No significado, né, de Srila Prabhupada a esse verso, ele diz: no verso anterior explicou-se que deve honrar as entidades vivas com presentes caridosos e comportamento amistoso. E neste verso e nos versos seguintes dá-se a descrição de diferentes classes de entidades vivas para que se possa saber quando comportar-se amigavelmente e quando dar caridade. Por exemplo, né, o tigre é uma entidade viva, é uma parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, e o Senhor Supremo vive no coração do tigre como a superalma, Deus presente. Mas acaso isto significa que temos que temos que tratar o tigre de maneira amistosa? De certo que não. Temos de tratá-lo de modo diferente, dando-lhe caridade sob a forma de praçada. Aqui Prabhupada estava falando que, apesar de sabermos que a entidade viva e Deus estão juntos, né, presentes em cada forma específica, a nossa amizade tem que ser selecionada de acordo com, né, o chamado assim, teor de perigo de cada entidade viva. Então você não vai tratar um tigre igual, né, um ser humano. Mas aqui no caso ele está falando do aspecto de você fazer a caridade, né, para toda entidade viva. Então a praçada, esse alimento, né, se você dá para esses seres, né, que não. Hoje em dia eu já vi muitos filmes, né, que as pessoas se aproximam dos animais selvagens, que eles também manifestam um carinho, mas a natureza instintiva desses animais, né, são diferentes, então temos que dar praçada para essas entidades vivas. Prabhupada diz que as muitas pessoas santas que andam pelas selvas não tratam os tigres de maneira amistosa, mas suprem-lhe alimentos, praçada. Os tigres vêm, comem o alimento e vão-se embora como faz um cão. Segundo o sistema védico, não se permite que um cão entre em casa. Devido à sua sujeira, cães e gatos não podem entrar no apartamento de um cavalheiro, mas são treinados de maneira que permaneçam do lado de fora. Então, o compassivo chefe de família vai fornecer praçada aos cães e gatos que comem do lado de fora e depois se vão. Devemos tratar as entidades vivas inferiores compassivamente, mas isso não quer dizer que tenhamos de tratá-las da mesma maneira que tratamos outros seres humanos. É preciso existir esse sentimento de igualdade, mas devemos tratar as entidades vivas com discernimento. Aqui, né, Prabhupada, de acordo, né, com o conhecimento védico, né, você tem relacionamentos específicos com as entidades vivas, tratando cada entidade viva no seu determinado grau. Hoje podemos ver, né, que cães e gatos são como seres humanos, né, na casa das pessoas, mas não é assim que a filosofia védica vê, né? Você tem que tratar esses seres com amizade, com carinho, porém não ter assim uma aproximação, certo? Mas aqui, né, especificamente, Prabhupada fala que o ser humano tem que ter um tratamento
especial porque a alma que está no ser humano está capacitada a essa inteligência, né, maior, porque as pessoas acabam tratando um animal, um cachorro, né, melhor que um ser humano, porque elas não têm essa visão evolutiva das formas. Então, Prabhupada fala que é preciso existir esse sentimento de igualdade, mas devemos tratar as entidades vivas com discernimento. Nos 6 versos seguintes, dá-se informação de como se deve manter a discriminação em relação aos diferentes graus de condições de vida. É o modo, né? É o modo em que, se estamos nessa forma humana, temos que saber ter a visão correta e espiritual de cada forma. A equanimidade significa que você vê um espírito, né, igual a você e Deus em cada forma. E de acordo com a forma, você trata com uma determinada, né, relatividade àquela forma que está mantendo o espírito para que ele desperte, né? Então, o ser humano ele tem que ser tratado com atenção especial, de acordo aqui com o que Kapila Deva está falando e no significado de Srila Prabhupada. Não é que não devemos dar o amor ao cachorro, ao gato, mas temos que ver todo mundo na sua percepção, né? Você não pode amar o cachorro e o gato e relegar o ser humano só porque ele tem mais inteligente e, porventura, em ignorância, possa fazer coisas mais erradas, né? Então, quando você vê um ser humano, imediatamente demonstre o amor, né, aquele espírito, porque ele já está situado na forma humana, seja ele um mendigo, um drogado, um rei, assim, qualquer posição em que ele esteja, você tem que entender isso. Basicamente, esse verso está querendo mostrar isso, né? Que quanto mais o espírito avança espiritualmente, em consciência, em percepção, em determinadas formas, eles têm a importância relativa à consideração daquele espírito que já está vendo tudo na plataforma correta, de acordo com a autoridade de Deus. Então, o Prabhupada está falando isso, que a primeira divisão citada nesse verso é feita entre a matéria morta, pétrea, né, pedra mineral, e o organismo vivo. Às vezes, organismos vivos manifestam-se inclusive na pedra. A experiência mostra que algumas colinas e montanhas crescem, e isto se deve à presença da alma dentro dessas pedras. Acima disso, a próxima manifestação de condições vitais é o desenvolvimento da consciência, e a manifestação seguinte é o desenvolvimento da percepção sensorial. É dito que na seção Moksha Dharma do Mahabharata afirma-se que as árvores têm percepção sensorial desenvolvida. Elas podem ver e cheirar. Sabemos, por experiência, que as árvores podem ver. E às vezes, em seu crescimento, uma grande árvore muda o seu curso de desenvolvimento para evitar alguns obstáculos. Isto significa que a árvore pode ver. E segundo o Mahabharata, uma árvore também pode cheirar. Isto indica o desenvolvimento da percepção sensorial. Então aqui, né, Srila Prabhupada termina o significado e começamos a entender que o espírito ele entra nesse mundo material e o desenvolvimento de sua consciência começa em formas, né, chamadas assim, não viva, né, aparentemente, mas uma pedra ele tem uma consciência que está mantendo aquela forma. E aí vai se desenvolvendo, né, ao nível de, até chegar a níveis de cristais, assim, bem
avançados, bem configurados, né, em sua forma, em sua simetria, e daí depois vai para o reino vegetal, que, como o Srila Prabhupada está falando aqui, os vegetais já têm uma percepção sensorial, né? Nós podemos observar plantas que, quando tocamos, né, ela se recolhe, já tem essa percepção, certo? Né, porque todos os reinos se dividem, né, desde as formas, por exemplo, as formas vegetais inferiores até as formas vegetais que já estão quase indo para a consciência animal, certo? Então, à medida que o vegetal evolui, ele vai tendo uma percepção sensorial. Ele tem uma inteligência embutida no instinto dele, por exemplo, para procurar água, né? A raiz sabe exatamente aonde vai para buscar a água. Isso significa uma inteligência, como diz Prabhupada aqui, uma forma de ver, né? Ela consegue ver através desse poder do espírito que está manifesto ali naquela forma específica. E depois ela, né, aqui no caso, né, Prabhupada, aqui nesse verso, Kapiladeva, né, vai dizendo que animais com consciência desenvolvida são melhores que essas, aí, que tem a percepção o vegetal, né, a percepção sensorial. De modo que vamos ver aqui no próximo verso que Kapiladeva ele vai aumentando a configuração das formas para entendermos, porque aonde Kapiladeva está querendo chegar aqui nessa narrativa, a sua mãe, ele vai chegar na forma humana. Nós vamos ver isso assim, é muito interessante esses versos, porque aqui está descrevendo, né, em 6 versos, toda a linha de evolução da consciência pelas formas. Aí Kapiladeva está falando, essa aqui é superior a essa é superior a essa. E aí vamos chegar na forma humana, para exatamente tecermos essa consideração caridosa ou de amizade com os seres, né, que nos rodeiam e estão em suas lições específicas aqui nesse planeta Terra ou nesse universo. Então entramos aqui agora no verso 29, e aí Kapiladeva dá continuidade, né? No final dessa aula eu vou, se conseguirmos falar todos os versos, eu vou falar todos de uma vez só. Tá, então no verso 29, entre as entidades vivas que desenvolvem percepção sensorial, aquelas que desenvolvem o sentido do paladar são melhores do que as que só desenvolvem o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolvem o sentido da audição. Aqui podemos ver que dentro da linha de formas, os sentidos relacionados a essas formas definem a superioridade da forma, de acordo com o Senhor Kapiladeva. Vamos ver então aqui o significado de Srila Prabhupada. Embora os ocidentais aceitem que Darwin foi o primeiro a expor a doutrina da evolução, a ciência da antropologia não é nova. O desenvolvimento do processo evolucionário era conhecido há muito tempo antes, dado pelo Bhagavatam, que foi escrito há 5.000 anos. Existem registros das afirmações de Kapila Muni, que esteve presente quase no início da criação. Este conhecimento tem existido desde a época védica, e todas essas sequências revelam-se na literatura védica. A teoria da evolução gradual, ou a antropologia, não é nova para os Vedas. Neste contexto, se diz que entre as árvores também há processos evolucionários. Diferentes espécies de árvores
tem percepção sensorial. Diz-se que os peixes são melhores do que as árvores, porque os peixes desenvolvem o sentido do paladar. Melhores do que os peixes são as abelhas, que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores do que elas são as serpentes, porque as serpentes desenvolvem o sentido da audição. Na escuridão da noite, uma serpente pode encontrar seus alimentos simplesmente por ouvir o agradável coachar da rã. A serpente pode entender, ali está a rã, e ela captura a rã simplesmente por causa de sua vibração sonora. Às vezes, aplica-se este exemplo a pessoas que vibram sons simplesmente para chamar a morte. Pode ser que alguém tenha uma ótima língua capaz de vibrar sons como as rãs, porém, este tipo de vibração só faz chamar a morte. A melhor maneira de usar a língua e o som é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Isto nos protegerá das mãos cruéis da morte. Aqui, termina o significado de Srila Prabhupada e estamos avançando aqui nesse conhecimento onde o Senhor Kapila Deva vai mostrando, conforme Srila Prabhupada explica, que o desenvolvimento de um determinado sentido é o que qualifica a superioridade de uma forma. E no final aqui, Srila Prabhupada fala, assim como a cobra percebe a rã através do seu coachar, porque ela tem esse sentido da audição desenvolvida, pode-se dizer, ele fez uma comparação interessante, as pessoas que apenas falam para jalpa, que ficam verbalizando coisas materiais ou coisas negativas ou se lamentando, isso é como o coachar de uma rã, onde você está atraindo a morte por causa da sua vibração, da sua língua. É muito importante entender o poder de verbalizar na forma humana. Assim como o Mestre Jesus falou, pelas vossas palavras vocês serão justificados ou condenados. E aqui Prabhupada já inserindo a língua no ser humano, ele diz, a melhor forma de usar é cantando o nome de Deus, que isso vai nos proteger da morte, já que estamos vibrando puramente. Devemos entender que quando chegamos na forma humana, isso implica que essa forma tem todos os elementos de desenvolvimento das formas passadas. Você passou por várias formas e quando você chega na forma humana, você tem a síntese de tudo aquilo que você desenvolveu desde o mineral até esse ponto em que você recebeu esse presente maravilhoso da existência, que é a forma humana, onde você vai colocar a sua consciência numa atividade superior, que é o serviço devocional, onde vamos chegar no final desses versos aqui, para atuar favoravelmente na sua saída dessa ilusão, desse mundo material, dessa energia inferior, chamada material. Krishna está explicando aqui, através do Senhor Kapila Deva, magistralmente, um entendimento que deve ser aprofundado em nossa intenção real da sabedoria, certo? Então essa forma humana, ela tem um lado animal, ela tem um lado vegetativo, um lado pétreo, tem um lado superior também. É a nossa oportunidade, estar aqui ouvindo, usando essa audição, vamos dizer assim, da cobra, para ouvir essa aula aqui de hoje, os versos do Gita, o santo nome
certo? Então, na forma humana, quando você se estabelece em serviço devocional, você usa todos os sentidos que foram desenvolvidos através de uma, né, corrente evolutiva da consciência nas formas, e você usa tudo para o propósito divino. É uma forma, né, de Deus estar pregando esses versos, mostrando para a gente ver no mundo que Ele está presente junto com a alma em todas as formas, e cada forma tem um desenvolvimento de consciência particular. Você, por exemplo, que está na forma humana, ouvindo aqui essa aula, você já passou por todas essas formas, né? E em cada reino, desde as formas inferiores até as formas superiores de cada reino. E aí avançou e... Então essa é a importância, você sentir, nossa, agora eu estou numa forma humana. Não desconsiderar, assim, quando você vê uma pessoa que está destruindo, degradando a sua forma humana, mas você tem que entender que aquela forma, né, o que eu posso fazer para ajudar aquela alma que está nessa forma, que ela já tem a possibilidade de evoluir, né? Se ela chegou na forma humana, significa que ela realmente passou por todos os perrengues, né? Por tudo aquilo que se chama a sobrevivência. Quando a gente vê na TV, né, nesses canais onde passam a vida selvagem, você observa o quanto, né, é miserável a vida desses seres, porém eles não têm essa consciência tão sensível igual o ser humano para perceber o estágio em que estão vivendo. Mas na forma humana você tem esse estado sensível de compreender aonde você está e verificar a posição de outras formas, onde você, né, como disse no verso passado, você trata, né, caridosamente dando praçada a esses outros seres, né? E com a forma humana você atua de uma forma mais especial, vamos dizer assim. Não devemos desconsiderar os seres humanos, né? Vamos então para o verso 30, eu estou adiantando, né, esses versos aqui, falando, porque eles são auto-evidentes, né? Então, continuando, né, que aqueles que têm sentido de audição são superiores dentro dessa cadeia de formas animais, répteis, né? Peixe, né? O peixe é superior à árvore, né? A consciência do peixe ainda é bem pequena, né? Até as abelhas são superiores ao peixe. Então, o verso 30, Kapiladeva diz: melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superior e inferior. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes. E melhores ainda são os seres humanos. Prabhupada diz que determinados pássaros, tais como os corvos, podem distinguir uma forma da outra. Entidades vivas que têm muitas pernas, como a vespa, são melhores do que as plantas e gramíneas, que não têm pernas. Os animais quadrúpedes são melhores do que as entidades vivas múltiples. E melhores do que os animais é o ser humano que tem apenas duas pernas. Ok? Então aqui a gente está vendo esse desenvolvimento, né? Isso aqui, né, é quando aqui Prabhupada fala, né, quando Darwin começou a pensar em tentar entender essa evolução, né, das formas no planeta, que é totalmente diferente também do que essa evolução aqui védica. Isso já estava 5.000 anos atrás, né, nos Vedas.
Os Vedas são a fonte original de todo conhecimento que está no universo. Eu lembrei aqui, né, essa história até de disco voador, né? Todo feitio de disco voador também já está lá nos Vedas, né? Os Vimanas que falam. Todo conhecimento, né? Todo conhecimento. E aqui, então, está maravilhoso. Aqui chegamos a essa parte do ser humano, né? Que são melhores que os quadrúpedes, os animais, né? Que estão bem próximo ali de entrar, né, na forma humana. Então, o ser humano ele tem que tratar os seres, né, chamados inferiores nesse nível de forma de evolução de consciência com muito amor, com muito carinho, dando-lhes praçada, vendo sempre a alma. A gente não deve fazer a discriminação, tem que ver com equanimidade, respeitando cada entidade viva no seu determinado grau de evolução aqui nesse planeta, certo? Não devemos fazer mal para nenhum ser vivo e devemos sempre considerar o ser humano como um ser onde podemos nos aproximar para tentar passar o conhecimento espiritual, já que essa entidade viva alcançou uma forma humana de vida que é muito rara, viu? Muito rara nesse universo. Então dizem que até os semideuses querem, né, possuir, né, uma forma humana, porque ela tem essa qualidade de nos posicionar nessa frequência de serviço devocional puro para com a divindade, né? Continuamos então o verso 31. É dito: entre os seres humanos, a sociedade que é dividida segundo qualidade e trabalho é a melhor. E nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como brahmanas, são os melhores. Entre os brahmanas, aquele que estudou os Vedas é o melhor. E entre os brahmanas que estudaram os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor. Aqui já vamos vendo, né, nesse verso, depois dos outros, né, foi evoluindo até o ser humano, e aí ele fala, né, que dentro da sociedade, né, de seres humanos, essa sociedade que é dividida para cumprir o dever, né, para Deus, segundo a qualidade e trabalho da pessoa, que é chamada, né, a Karma Yoga, né, tendo Deus como centro, essa sociedade é melhor, né? Porque tem muitas sociedades que são como sociedades animais, né? Muito tribais e não tem essa divisão social e espiritual conforme Krishna explica no Bhagavad Gita e no Bhagavata. E aqui Kapiladeva está explicando que quando Deus cria esse mundo material, que é uma escola, né, onde você está evoluindo através das formas, vai ter um ponto em que você vai se tornar um ser humano, e o ser humano vai conviver junto com outros seres humanos. Isso que se chama uma sociedade, né? Só que essa sociedade, para ela ser perfeita, ela tem que seguir as regras divinas, né, da autoridade divina, onde Deus é o centro e cada pessoa, de acordo com a influência dos modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, agem, né, seguindo deveres de servir a Deus, cada um em sua posição, certo? Então, aqui Kapiladeva está falando, a sociedade que segue, né, os parâmetros de avanço espiritual, dividido em qualidade e trabalho da pessoa, essa sociedade é a melhor, certo? Então, há sociedades e sociedades. E aí fala que nessa sociedade que as pessoas trabalham para desenvolver a consciência espiritual, existe uma classe, né, chamada Brahmana, que é a melhor, né? Brahmana significa que a pessoa está situada
no Brahman, ou no modo da bondade. E entre os Brahmanas, aquele que estudou os Vedas, né? Não adianta só você se situar no modo da bondade, você tem que entender, estudar os Vedas. Por isso é muito importante pegarmos esse conhecimento. Existe um conhecimento infinito aqui nesse planeta, né? Mas aí ele fala entre esses brahmanas que estudaram, se aprofundaram, eles chegam à conclusão de qual é a finalização de todo esse estudo. E aí ele fala, né? O brahmana que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor, certo? Então nós vamos avançando aqui em nossos versos. Então no significado de Srila Prabhupada, ele diz que o sistema de 4 classificações na sociedade humana, segundo qualidade e trabalho, é muito científico. Este sistema de brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras corrompeu-se, transformando-se no atual sistema de castas da Índia. Porém, parece que este sistema existe há muitíssimo tempo, uma vez que é mencionado no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad Gita. A não ser que haja tal divisão de ordens sociais na sociedade humana, incluindo a classe inteligente, a classe marcial, a classe mercantil e a classe trabalhadora, sempre há confusão sobre quem deve trabalhar para que propósito. Uma pessoa treinada ao ponto de compreender a verdade absoluta é um brahmana. E quando tal brahmana é Vedajana, ele entende o propósito do Veda. O propósito do Veda é entender o absoluto. Aquele que entende a verdade absoluta em 3 fases, a saber, Brahman, Paramatma e Bhagavan, e que entende o termo Bhagavan como significando a suprema personalidade de Deus, é considerado o melhor dos brahmanas, ou seja, um Vaishnava, certo? Então, aqui, Srila Prabhupada está explicando, né, que quando você estuda os Vedas, né, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que são a essência de todo o conhecimento divino em relação a Deus, ao absoluto, você sabe que Deus ele se manifesta como uma pessoa, como um brilho, né, que se manifesta de seu corpo, onde estão presente toda a existência espiritual e material, que é chamada de Brahman, e também como Paramatma, que Deus ele se torna, né, onisciente, onipresente dentro de toda a sua existência, Brahman, mas que no final entendemos, de acordo com a revelação do Senhor Krishna, que a sua posição como uma suprema personalidade de Deus, como uma pessoa absoluta chamada Bhagavan, é a posição mais elevada. Então o melhor dos Brahmanas é aquele que entende essa posição de Krishna, de Vishnu, e aí ele se torna, né, um Vaishnava. Vaishnava quer dizer devoto de Vishnu. Vishnu é o Senhor Krishna, expandido em nosso coração. Certo? Então aqui a gente vai vendo que estamos progredindo aí, né, nos seres humanos, e esse é o ponto que temos que chegar, certo? Para praticar o serviço devocional puro, depois de Kapiladeva estar revelando aqui todo o processo de desenvolvimento, agora estamos chegando naquela parte mais importante para saber onde temos que nos situar nesse conhecimento, o que devemos conhecer, né? Se você entende que Krishna é Deus, assim, tipo, você já estudou todos os Vedas, a profundidade desse conhecimento é para você entender quem é o absoluto, já que você é uma parte integrante de Deus e um servo eterno amoroso de Deus, você tem que saber quem é Deus para que nessa forma humana que você atingiu, né, por seus méritos, você se situe em sua posição real de serviço devocional. Entende?
aonde o Senhor Kapila Deva quer chegar no desenvolvimento desses versos, certo? Então, nesse verso atual é isso. Quem conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor, né? Veda quer dizer conhecimento, conhecimento de Deus, né? Quando Krishna cria esse universo, ele já também coloca os Vedas, que é o conhecimento, né? Todo mundo, desde lá do Senhor Brahma, todos os seres, os sábios, os superiores, os semideuses, todos eles são dotados desse conhecimento védico para agir, né? Para servir a Deus dentro do seu propósito da criação. E aí a gente, né, cai aqui nessa atmosfera material e começa a desenvolver a consciência até que a gente chega na forma humana e vai absorvendo o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, os Vedas, e você vai chegar num ponto que você vai entender quem é Deus, esses aspectos dele, né, que ele se manifesta como Brahman, Paramatma e Bhagavan. E aqui o senhor Kapila Deva está dizendo, né, você tem que entender o significado do Veda, aonde leva todo esse conhecimento que nos é dado desde o começo da criação. E nessa forma humana você pode absorver esse conhecimento, porém você tem que... A posição melhor do ser humano, independentemente das classes, né, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, é você compreender como um Brahmana. O Brahmana é aquela pessoa que está espiritualmente qualificada, né, situada no modo da bondade, buscando a transcendência, certo? As pessoas que são muito assim, têm essa veia, né, de buscar o conhecimento espiritual, geralmente tem essa natureza brahmínica. Só que você tem que se tornar um Vaishnava, né? É isso que Prabhupada acabou de citar aqui. Mas vamos então para o verso 32. Melhor do que o Brahmana que conhece o propósito dos Vedas é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda a contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Está entendendo onde a gente vai chegar? Né? Porque, tipo assim, quando você entra numa forma humana, né, ela ainda está muito com instinto no começo, e você começa se você não encarna, né, numa família de devotas que já coloca na sua programação mental a verdade relativa a Bhagavan, então você tem que se desenvolver de acordo com, tipo o karma, né, com reações e ações, através do sofrimento e das experiências, você vai realizando tudo até o ponto em que você compreende que você tem que se render a um ser supremo, que existe um Deus, que você entende. E aí, por isso, esse conhecimento ele é muito importante, né? Porque ele pode adiantar a sua vida, vamos dizer assim, de consciência. Por isso, né, em vários capítulos aqui do Bhagavatam, as várias encarnações de Deus estão sempre tentando nos conduzir a esse mesmo lugar. O final da forma humana vai ser que você vai ter que praticar serviço devocional puro, né? Como diz aqui o senhor Kapila Deva, sem esperar recompensa. Você vai ter que estar livre de toda a contaminação material, que é você desejar possuir, né, as coisas da matéria ou desfrutar. Isso acontece porque você se identifica com o seu corpo material, né, o falso ego. Então você tem que se libertar disso. E aí você, se tornando, né, acima, né, de um Brahmana que já conheceu o propósito dos Vedas, você dissipa todas as dúvidas, né? E aí você segue estritamente os deveres que fazem com que você caminhe nessa estrada espiritual, onde você vai chegar ao ponto de se purificar completamente, ou seja, você vai despertar o seu amor a Deus
seu entendimento interno, a sua autorrealização de Deus no seu coração. Isso vai acontecer. Logo, tem pessoas que caminham mais rápido e pessoas, né, que às vezes vão demorar várias vidas para chegar ao ponto pretendido por Deus, conforme ele explica aqui, através da sua encarnação de Kapiladeva. Prabhupada diz: Artha Jnana Brahmana refere-se àquele que fez um estudo analítico completo da verdade absoluta e que sabe que a verdade absoluta é compreendida em 3 fases diferentes, a saber, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Se alguém não apenas tem este conhecimento, como também é capaz de esclarecer todas as dúvidas, se interrogado sobre a verdade absoluta, ele é considerado o melhor. Além disso, pode ser que haja um Brahmana Vaishnava erudito capaz de explicar claramente e erradicar todas as dúvidas. Porém, se ele não seguir os princípios Vaishnavas, não estará situado em nível superior. É preciso ser capaz de esclarecer todas as dúvidas e, simultaneamente, situar-se nas características bramínicas. Uma pessoa assim, que conhece o propósito dos preceitos védicos, que pode empregar os princípios estabelecidos nos textos védicos e que ensina seus discípulos dessa maneira, é chamada de Acharya, aquele que ensina, né, pelo exemplo. Então, a posição do Acharya é que ele executa serviço devocional sem desejo de elevação a uma posição superior de vida, como diz, né, nesse verso aqui, sem esperar recompensa. O Brahmana mais elevado, diz Srila Prabhupada, e perfeito é o Vaishnava. O Vaishnava que conhece a ciência da verdade absoluta, mas não é capaz de pregar tal conhecimento aos outros, é descrito como estando na fase inferior. Aquele que não somente entende os princípios da ciência de Deus, mas também pode pregar, está na segunda fase. E aquele que não somente pode pregar, mas que vê também tudo na verdade absoluta, e a verdade absoluta em tudo, enquadra-se na classe mais elevada de Vaishnava. Aqui Srila Prabhupada está dividindo, né, esses homens, essas pessoas que têm o conhecimento relativo a Deus, né? Kanista Adhikari, o Madhyama Adhikari e o Uttama Adhikari. O Uttama Adhikari é aquela pessoa que já vive na consciência transcendental, que já vê tudo em Deus, Deus em tudo. É o que atingiu a fase perfeita, né, de serviço devocional. Ele tem o conhecimento, né, a realização, ele é capaz de ensinar, ele conhece as escrituras, né, para falar baseando a autoridade de Deus naquilo que ele ensina, e também ele é o exemplo, né? É o exemplo, assim, ele está se movimentando em Krishna, na verdade absoluta, certo? Então esse é o Vaishnava, né? Estamos chegando aqui no ponto final, onde um dia, ou em alguma vida, ou nessa mesma, depende da nossa avidez, vamos adquirir, né, o Vaishnava que realizou a verdade absoluta em si, tem o conhecimento das escrituras, prega e manifesta, né, exemplarmente esse serviço, é considerado a consciência mais elevada dentro daquilo que se chama a forma humana. Quando você atinge esse ponto da transcendência, então você já não é mais um ser humano comum. Por isso que fala, né, quando vemos um devoto puro, uma autoridade fidedigna, um representante de Deus nesse mundo, não devemos olhar ele como um ser humano igual outras pessoas, né? Entendemos que quem está se manifestando ali é diretamente
a super-alma e a parte integrante de Deus nessa situação perfeita. Entende como esses versos eles são maravilhosos, né? Estamos sendo conduzidos aqui a esse entendimento, já que esse capítulo, né, é intitulado A Explicação sobre o Serviço Devocional. Fomos, né, conduzidos pelo Senhor Kapila Deva desde lá do começo do serviço devocional feito com a influência dos modos da natureza material, e aí entramos nessa escala evolutiva até chegar nesse ponto aqui onde o Senhor Kapila Deva explica assim, em pormenor, né? Qualquer pessoa pode entender, né? O ser humano, né? Onde você está agora? Pô, sou um espírito, uma parte de Deus, estou numa forma humana, essa forma humana deve estar encaixada num sistema social delineado pela autoridade de Deus, de acordo com as qualidades e o trabalho, né, atribuído dentro dos deveres que são influenciados pelos modos da natureza, até que eu vou chegar a um ponto que eu vou transcender a influência desses modos, né, e vou me tornar um Vaishnava, acima do Brahmana. E como Vaishnava, eu devo, né, ter o conhecimento dos Vedas, devo entender qual é o significado que está por trás dos Vedas, entender os aspectos em que Krishna, que Deus se manifesta, né, Brahman, Paramatma e Bhagavan, e assim, né, vou me libertar de toda a contaminação material, seguindo, né, estritamente os princípios da consciência divina, e vou me posicionar nesse mundo em serviço devocional sem interesse, sem recompensa, ou seja, completamente sem falso ego. Devoto puro significa que você vive no amor de Deus e espalha o amor de Deus para o mundo, né? Você pede para todo mundo amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, entendendo que ele é uma centelha espiritual que está, né, dentro de todas as formas. E esse próximo, né, amar ao próximo, não significa amar ao ser humano, né? Amar ao próximo significa que você ama toda a cadeia evolutiva de formas onde o espírito que você vê com a visão equânime em todo mundo, junto com Deus, né, ali presente, nessa sequência progressiva. E aí você, quando olhar um ser humano, agora você vai entender, você não vai ver assim, o ser humano é igual a mim, você não é um ser humano, você é um espírito. E você vai olhar o ser humano na posição evolutiva das formas como a posição superior, né? Nessa cadeia evolutiva. Por isso você vai desenvolver compaixão, porque você não pode ensinar a vida espiritual, você não pode ensinar os Vedas para uma formiga, para um cachorro, para uma planta, né? Você tem que ensinar para um ser humano. Já que o espírito chegou lá, vamos tentar, né, de alguma forma, entre aspas, assim, fazer a cabeça e o coração daquela pessoa, para ele entender, né, o que ele está fazendo nesse mundo, quem é Deus, por que ele está evoluindo pelas formas. E com a consciência desenvolvida, o que ele tem que fazer para sair desse reino da ilusão, dessa energia material. Esses versos são assim incríveis, né? Incríveis, porque se você ler só esses versos que nós lemos hoje aqui, você já alcançou uma posição, certo? Então hoje a aula vai dar um pouquinho mais de 1 hora, mas eu tenho que falar esse último verso aqui para fechar, né, a nossa sequência aqui. Então, no verso 33, Kapila Deva diz à sua mãe: portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim sem parar. Essa é a conclusão do próprio Deus, né? Ele está falando, se você, né, vive a sua vida sem nenhum outro, né, interesse, conforme o seu ego, o seu falso ego,
Se você vive apenas para o interesse de Deus, né? Porque Deus, ele é amor, ele quer que você desperte o seu amor por ele e volte para a morada divina, para se relacionar com ele no nível eterno de percepção da forma espiritual. Aí que, né, muito simples, né? Deus está falando, se eu vejo uma pessoa que está nessa forma humana, se ocupando e dedicando todas as atividades, toda a sua vida para Ele, tudo, né? Tudo que está sob o seu pertence, dado, né, emprestado por Krishna nessa vida, né? Se você faz isso sem parar, dia a dia, né? No Bhagavad Gita é chamado a prática constante e desapego do mundo. Quando Deus vê que na forma humana você está usando a sua energia para esse propósito superior, então esse é o ponto mais elevado que o seu Kapila Deva, que é o próprio Krishna, né, falando, né? Se você chegou nesse ponto da forma humana, parabéns, atingiu a perfeição. Em alguma vida você vai ter que se render completamente aos pés de lótus do Senhor Krishna e obter, né, essa passagem de volta para o mundo espiritual. Você vai se libertar completamente da contaminação material, dos encantos, dos modos da natureza material. Então isso é magnífico, isso reforça o nosso entusiasmo, né, a nossa motivação de, nessa vida mesmo, já assumir essa posição de serviço. Claro que sabemos que inicialmente temos que nos associar, né, com pessoas avançadas espiritualmente, que nos deem uma base, que nos deem uma força, né, através do exemplo delas. Devemos cantar o santo nome, estudar o Gita, meditar, seguir forte, e Krishna, ele está no nosso coração, percebendo se realmente o queremos ou não. Se queremos fazer o Sri Krishna Sankirtana, né, pregar sobre ele. Então, Krishna, ele vai potencializando a alma que está nessa forma humana enquanto está encarnada nesse tempo kármico, que agora passa a ser a de regência da potência interna de Deus. Ok? Então, Srila Prabhupada diz, neste verso, a expressão Samadarshanat significa que já não se tem mais nenhum interesse separado. O interesse do devoto e o interesse da Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Por exemplo, o Senhor Chaitanya, representando o papel de um devoto, também pregou a mesma filosofia. Ele pregou que Krishna é o Senhor adorável, a Suprema Personalidade de Deus, e que o interesse de seus devotos puros é o mesmo que o seu próprio interesse. Às vezes, os filósofos mayavadis, que são aqueles que querem se fundir nessa energia de Krishna, chamada Brahmana, devido a um pobre fundo de conhecimento, definem a expressão Samadarshanat como significando que o devoto deve ver-se como uno com a Suprema Personalidade de Deus. Isto é tolice. Quando alguém se julga uno com a Suprema Personalidade de Deus, servi-lo está fora de cogitação. Quando há serviço, é preciso haver um amo. 3 coisas precisam estar presentes para que haja serviço: o amo, o servo e o serviço. Nesta passagem, afirma-se claramente que aquele que tem dedicado sua vida, todas as suas atividades, sua mente e sua alma, tudo, à satisfação do Senhor Supremo, é considerado a pessoa mais grandiosa. A palavra Arkutru significa sem nenhum sentido de propriedade. Todos querem agir como proprietários de suas ações para que possam desfrutar do resultado. O devoto, porém, não tem tal desejo. Ele age porque a personalidade de Deus quer que ele haja de determinada maneira. Ele não tem motivação pessoal. Quando o Senhor Chaitanya pregava a consciência de Krishna, ele não o fazia com o objetivo de as pessoas o chamarem de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Ao contrário,
Ele pregava que Krishna é a suprema personalidade de Deus e deve ser adorado como tal. O devoto que é servo muito confidencial do Senhor nunca faz nada para seu benefício pessoal, senão que faz tudo para a satisfação do Senhor Supremo. Afirma-se claramente, portanto, que Mai Sannyasa Karmanaha, o devoto trabalha, mas trabalha para o Supremo. Também se afirma que Mai Arpitatmanaha, ele entrega a sua mente a Deus. São estas as qualificações do devoto que, segundo este verso, é aceito como o mais elevado de todos os seres humanos, né? Então, Jai Srila Prabhupada, então, conforme está ensinando esse verso e que Prabhupada coloca muito bem, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação que esteve de Krishna, né? Que esteve aqui há 500 anos atrás no planeta Terra para nos ensinar a posição de um devoto puro e também o Mahamantra Hare Krishna, nos deu o exemplo, né? Acharya, né? Ele foi o próprio Senhor Krishna ensinando o que o Senhor Krishna quer. Então, através do Senhor Chaitanya, imbuído desse amor, dessa misericórdia, né? E com a mentalidade de Srimati Radharani, Krishna deu o exemplo perfeito do que é, né, ser um devoto puro ou a posição, vamos dizer assim, humana mais elevada nesse planeta. Por isso temos que estudar o Chaitanya Charitamrita. Mas, basicamente, devemos saber, né, que, como eu falei, todas as encarnações, até mesmo quando o Senhor Krishna vem a esse mundo, ele está falando isso, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me. Essa é a posição daquilo que você é realmente, o espírito, né? Você é um servo eterno amoroso meu. A partir do momento que você usa a sua forma humana para se situar nessa posição de servo amoroso, sem nenhum interesse, né? Sem nenhum sentido de propriedade, quando você entrega a sua própria mente para Deus, você é aceito como o mais elevado dentro dessas formas humanas, né, que estão perambulando aqui no mundo material, certo? Então, quando você se torna a pessoa mais elevada dentre os seres humanos, porque você pratica o serviço devocional puro, né, incontaminado, totalmente transcendental à natureza material, você, na verdade, passa a ser um servo, né? Um servo amoroso, um amigo muito querido para todos os seres vivos. Essa é a posição perfeita, né? Quanto mais você avança em consciência, mais você se torna como Deus, né? Deus, ele é o servo supremo. Ele nos criou, criou o mundo, ele está nos servindo aqui através do seu amor para que possamos atingir esse ponto desejado de acordo com o seu plano, né, o plano de Deus, para que voltemos à nossa posição original em Vaikuntha Loka Dhamma, né, em Vrindavana. E aí você atinge a posição onde você não está mais se identificando com essa forma humana. Você pode agir nesse mundo totalmente consciente dessa máquina biológica, sem o falso ego. Servir, né? Ser humano é um ponto da evolução que deve servir a todos os outros reinos de uma forma amorosa para que eles avancem. Assim como a hierarquia superior, a partir dos anjos, estão servindo também na evolução dos seres humanos nesse planeta Terra. Tudo é configurado perfeitamente na mente divina que está dentro de todos os seres, onde é essa ajuda mútua, né? Quanto mais você se eleva, quanto mais consciência você tem, mais você faz esse trabalho de pregação ou de expansão desse conhecimento que o próprio Deus vem, né? Se Deus vem nesse mundo e fala o Bhagavad Gita, você também, como parte integrante dele, estuda o Bhagavad Gita, realiza em si a profundidade, o significado do Bhagavad Gita, já que o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, e aí você passa a usá-lo, né, para ser
o seu guia de referência, né, nesse mundo, assim, já que você atingiu essa posição superior. Então, é isso que é o final, né, desses versos aqui. Ainda há outros versos, ok? Vamos até o verso 45. Paramos hoje no verso 33. Então eu vou repetir todos os versos aqui e vocês vão entender assim, numa síntese, né, melhor as palavras do senhor Kapila-deva, hoje sua mãe, Deva-Huti. Então vamos lá? Entidades vivas são superiores a objetos inanimados, ó abençoada mãe, e entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais com consciência desenvolvida são melhores que essas. E melhor ainda são aquelas que desenvolveram percepção sensorial. Entre as entidades vivas que desenvolvem percepção sensorial, aquelas que desenvolvem o sentido do paladar são melhores do que as que só desenvolvem o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolvem o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolvem o sentido da audição. Melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superior e inferior. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes, e melhores ainda são os seres humanos. Entre os seres humanos, a sociedade que é dividida segundo qualidade e trabalho é a melhor. E nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como brahmanas, são os melhores. Entre os brahmanas, aquele que estudou os Vedas é o melhor. E entre os brahmanas que estudaram os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado do Veda é o melhor. Melhor do que o brahmana que conhece o propósito dos Vedas é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda a contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Portanto, Deus, não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim, sem parar. Muito legal, né? Entendemos, finalmente, então, para que serve a forma humana, para onde vamos atingir, né? O que vamos atingir, né? Com a consciência, com a sabedoria, com amor, tudo para simplesmente servir ao propósito divino, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a todos os outros seres e principalmente a nossa alma, né? Nosso espírito, né? Temos que amar o nosso espírito porque, imagina, somos filhos, partes de Deus. Então, tudo isso é muito magnífico. Vamos nos ocupar assim em serviço devocional o quanto antes para que essa forma humana seja apreciada de acordo com a intenção que Deus a criou, né? Se estamos nessa forma humana, temos que saber o que estamos fazendo nesse mundo, o que Deus quer que façamos, qual é o objetivo pretendido, né? O que temos que atingir. Então, viver um dia de cada vez, no aqui e agora, no espírito rendido a Deus, deixa que Deus vai supervisionar a nossa existência através de sua potência interna para que tudo siga de forma perfeita, né? Tanto
nas coisas chamadas materiais, quanto nas coisas espirituais, entendendo que tudo pertence a Deus e Ele vai nos trazer o que nos falta e vai manter aquilo que temos quando estamos situados nessa posição de devoção pura. Deus cuida pessoalmente do espírito que na forma humana está ocupado assim, né? Dedicando tudo, sua mente, sem nenhum interesse pessoal, sem nenhum falso ego, para finalmente atingir a meta última da vida, né? O amor a Deus, regressar à sua morada e se estabelecer na forma espiritual em relações, né, variadas com Deus, cada um, né, numa relação específica com Deus, nesse sentimento, né, eterno, consciente e cheio de felicidade. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Essa aula é uma das mais importantes, hein? Vamos ouvir de novo. Então, muita luz para vocês, muito amor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.